A paz do Senhor. Estamos aqui mais uma vez para falar da palavra de Deus, que é viva, poderosa e eficaz. A palavra de Deus é gloriosa. Estamos trabalhando no livro de Mateus. Hoje estamos no capítulo 8, do 16 ao 22. Se você vai ver pela manhã, bom dia. Se for à tarde, boa tarde. Se for à noite, boa noite. Vamos interagir? O tema de hoje é: quando estamos dispersos, ficamos vulneráveis. Se é servo de Deus, se é serva de Deus, não fique disperso. Sempre lendo uma palavra, sempre no escuto da igreja, andando com o povo de Deus. Porque quando se fica disperso, fica vulnerável. Fica vulnerável ao pecado. Fica vulnerável a perder a graça de Deus. Fica vulnerável de todas as formas. Então, que a gente possa estar ligado nos céus e onde a gente chegar. Mateus 8,16. Chegando à tarde, trouxe-lhe muitos endemoniados, e ele, com a sua palavra, expulsou deles os espíritos malignos e curou todos os que estavam enfermos. Veja que com a palavra, Jesus expulsava espírito maligno e curava aqueles enfermos. Quem está cheio do poder de Jesus também faz isso. Onde chegar que tem um espírito maligno, o Senhor usa e a pessoa expulsa. Quem está cheio do Espírito de Deus, quando ora pelo enfermo, se o Senhor quer curar, ele é curado. Mas para isso não pode estar disperso. Para isso tem que estar ligado no céu, onde chegar. Eu não estou falando de uma pessoa louca, não, alucinada. Eu estou falando de uma pessoa que lê a palavra. Eu estou falando a uma pessoa que faz seu culto doméstico. Eu estou falando a uma pessoa que tem compromisso com a palavra de Deus. Ela nunca fica dispersa. Para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Veja que Jesus, ele tomou todas as nossas enfermidades. Ele levou nossas doenças na cruz do Calvário. Então, tudo que a gente fizer para ele é pouco. Então, por que ficar disperso? Por que ficar fora da palavra? Por que ficar andando com pessoas que não glorificam o nome de Deus? Por que ficar falando, usando sua boca para amaldiçoar o próximo, com palavras torpes, com piada, com fofoca? Tudo isso é ficar disperso. Jesus levou todas as enfermidades, todas as doenças. Ali na cruz do Calvário, naquela cruz, naquele sofrimento. Eu e você tem que ser grato e grata. Eu e você tem que estar constantemente ligado no céu. Eu e você tem que conhecer a palavra para poder expulsar demônios, para curar enfermos na autoridade do nome de Jesus. Mas para isso tem que estar com sintonia no céu. Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passasse para o outro lado. Veja que Jesus saía de um lugar, já ia para o outro, para pregar, para falar da palavra, para orientar. É o que eu e você tem que estar ligado na palavra. É que eu e você tem que querer ouvir sempre a palavra. Porque multidões aqui queriam milagre. Agora discípulo estava sempre com Jesus. E eu e você sendo discípulo e discípulo de Cristo, a gente nunca fica disperso. A gente não fica vulnerável. Disse Jesus, olha, e aproximando-se dele um escriba, disse-lhe: Mestre, aonde quer que fores, eu te seguirei. Tem pessoas que dizem as coisas sem pensar. A gente tem que seguir a Jesus com tino certo. A gente tem que seguir Jesus com sabedoria e saber o que está falando, para não falar bobagem. E depois não seguir Jesus e vir as críticas, a zombaria. Disse Jesus: as raposas têm seus covis e as aves do céu têm seus ninhos, mas o filho do homem não tem onde reclinar a cabeça. Por que Jesus disse isso? Porque Jesus mostrou que o compromisso dele maior era pregar. O compromisso maior dele não era riqueza, não era andar cheio de conforto, atrás de outras prioridades, era o reino de Deus. Então ele usou isso como exemplo. Você tem sonhos e eu também? Claro, trabalho, estude, isso é normal, isso não é errado. Mas não fique vulnerável. Não fique disperso numa faculdade, no trabalho, não. Esteja sempre ligado no céu, porque você tem um compromisso com a palavra e eu também. Outro de seus discípulos disse: Senhor, permita-me
que mim primeiramente vá sepultar meu pai. Jesus, porém, disse: segue-me e deixa-me os mortos sepultar seus mortos. Por que os mortos sepultar seus mortos? Porque às vezes a morte espiritual está vivo fisicamente, mas está disperso, está vulnerável ao pecado. Então, que a gente possa estar ligado nos céus e na terra, que a gente possa entender que o Senhor tem o melhor para nós. Tudo isso aqui era Jesus falando no Sermão do Monte, conversando com eles, orientando, explicando. A mesma coisa ele faz comigo e com você. Porque quando eu abro a palavra que eu leio, que eu estou falando agora, é para mim primeiramente, que fui a primeira pessoa a ouvir do Senhor, e para você, para a gente entender que a gente tem um chamado de trazer a palavra, que a gente tem compromisso na casa do Senhor, que a gente não pode estar disperso, vulnerável. Porque quando se fica disperso, fica vulnerável a qualquer tipo de situação. E quem lê a palavra, ela fica alimentada, a alma e o espírito. Para quê? Para alimentar a família, para alimentar o próximo, para alimentar na igreja. Nós temos que ter responsabilidade como servos e servas do Senhor. E quem nos ensina isso? Jesus Cristo, a sua palavra. A Bíblia diz: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Eu conheço a verdade e você também. E quando a gente conhece a verdade, a gente luta para não ficar dispersa nem vulnerável, porque é uma presa fácil no mundo. Aqui em Atos 20, verso 9 e 10, veja o que diz. O 9. Então, estando certo jovem, por nome Eutico, assentado numa janela, caiu do terceiro andar, tomando de um sono profundo que lhe sobreveio durante o intenso discurso de Paulo, e foi levantado morto. Esse menino dormiu, esse jovem dormiu. Estava um extenso a pregação de Paulo, mas se ele não estivesse disperso, ele não tinha dormido. Quando se dorme na casa de Deus, quando se dorme caindo nas garras do adversário, é porque está disperso, fica vulnerável e acaba caindo. O 10 diz: Paulo, porém, descendo, inclinou-se sobre ele e abraçando, disse: não vos perturbeis, que a sua alma nele está. Veja que Paulo saiu lá do púlpito e veio para ver o menino e disse que ele não estava morto. Paulo estava pregando, mas Paulo estava com a unção e o poder do Espírito Santo, porque veio já para orar por este jovem. Este jovem caiu daquela janela do terceiro andar porque estava disperso. Quando a gente está disperso, ficamos vulneráveis. Ele cochilou e caiu. E muitas vezes não estamos dormindo, mas estamos dispersos. Estamos dispersos não indo na igreja, estamos dispersos não tendo responsabilidade com a palavra, estamos dispersos andando com todo tipo de pessoas que não têm compromisso com a palavra, estamos dispersos quando fazemos coisas que a palavra não aceita. E aí ficamos vulneráveis e somos presa fácil para o maligno. Então, em nome de Jesus, que quando eu e você tentar e achar que está disperso, corra para os pés do Senhor. Vá buscar Jesus, vá ler a palavra como aqui ensina, e aí você vai ficar forte e alimentado, e nós cada dia vamos estar mais perto do Senhor. Amém? A paz do Senhor. Fique todos com Deus e até amanhã.